Boa noite, pessoal. Estamos dando uma esperadinha só para o pessoal vir. Vi que muitos já me mandaram o exercício, não sei se todo mundo mandou, mas muitos já mandaram. Mas a gente aguenta até amanhã, que os que não mandaram vão poder mandar até amanhã. Aí eu realmente não olhei de nenhum, não olhei de ninguém se está certo, se não está certo. Eu tenho que abrir e ver um por um que me mandaram direitinho e ver o que está certo e o que não está certo. Para esse final de semana, eu já vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar o capítulo 1 para vocês completo, tá? Porque eu quero ver se, talvez amanhã eu já consigo fazer mais uns dois, mais, aqueles exemplos que tem ali, vou fazer mais um ou dois parecido com aqueles para botar nos exercícios, tá? E aí já no início da semana que vem eu já digo para vocês quais as questões que eu quero que vocês me entreguem e tal. Eu dou o prazo, a gente acerta o prazo para vocês me entregar tudo certinho. Tá? Hoje a gente não consegue terminar o capítulo 1, as 2, aliás. Não vai conseguir terminar. Mas, então, eu acredito que amanhã a gente termina o capítulo 2. Tá? Amanhã a gente termina o capítulo 2. Tem mais quantos capítulos? Eu já estou. Tem 3, 4 e 5. Tem 3 capítulos. Vou ter que dar uma conversada com o Rafael, para ver se nós esticamos um pouquinho mais essa disciplina, porque está indo, ontem deu para notar que está indo meio ligeiro, né? E olha que eu estou dando uma segurada. Eu já estou selecionando o conteúdo para não ficar muita coisa que vocês não viram, mas às vezes acontece de ter como aquela parte ali que vocês não sabiam do. Uh, Deixa eu tirar o celular aqui para não incomodar. Vocês não sabiam ali dos circuito polar, retangular, as transformações, essas coisas assim. Vamos ver aqui. Olhar aqui, ó,
Vou parar de comer enquanto o pessoal não chega. Eu vou pegar um aqui, eu vou comparar com o outra vez. Aqui. Cinco. Aqui. Três pontos, 70, né? Aqui. Três pontos, 04, né? Tá. Aqui embaixo. Aqui eu não entendi. Ô, professor, Oi. tem uma gurizada aí que tá esperando tu aceitar, hein? Opa. Obrigado. Agora sim. Obrigado pela aviso aí, pessoal. Eu estou aqui olhando o trabalho de quem? Deixa eu ver. Cara, do Lucas. O Lucas me mandou o trabalho dele. O Lucas não está aí hoje. Vou ver se eu acho que o trabalho de alguém que esteja aí. Eu te liguei mais cedo, Silvio. Ah, Perto meio-dia ali, falei contigo, eu te mandei pelo WhatsApp. é, isso mesmo. Qual é teu telefone mesmo? 991-577220. 9. Peraí. Então, deixa eu liberar os vídeos aqui. Vou olhar o teu aqui.
Eu li o do Lucas, o Lucas acho que tem uma 991, deixa eu achar aqui. Acho que o Lucas estava esperando também. 991. 91577220. Como é que é? 99165? Não, 91577220. Me manda um oi. 99157. Tu tá com o celular aí? Tô. Manda um oi para mim, por favor. Que Ok. daí eu já... Aqui, ó. Vamos ver. Vou olhar o teu campo agora. Tá? Tá, Celso? Eu vou olhar aqui. Eu tirei um print também, te mandei. Não, tu mandou legal aqui, ó. Tá. O teu... Não mandou o circuito, né? Ah, mandou tá aqui embaixo. Deixa eu ver aqui no circuito. Não me assusta. Não, tia, não. 12.2. Ó, a tua impedância está certa, a tua resistência, aquelas que estão em série, estão certas. E, cara, o teu, o do Lucas e o meu, aquela parte de magnetização ali, os três estão dando valores diferentes. Pois é, eu apanhei um pouco, mas olha, Não, é o não, mas que é por isso que a tem que tentativa ter. foi feita. Não, não, cara, ó, perfeito, perfeito, perfeito. Isso está certo. É isso aí mesmo. Tá recebido, vai ganhar nota, não importa se está certo ou não, importa o que tu fez. Tá? Valeu. Ô, professor, Viu? Fala. boa noite. Não sei se Boa chegou a dar uma noite. olhada no meu lá, eu mandei hoje à tarde para ti também, Wagner. Pois, eu sei, uns quantos mandaram, mas eu não acabei não olhando, cara. Hoje é o dia dos problemas para mim. Eu não sei se eu disse para vocês, mas eu tô com uma vértebra, a vértebra L5 quebrada, tá? E eu comecei a trabalhar lá no IFE, e vou caminhando até o embaixador, lá, a garagem do embaixador, e hoje eu não consegui, cara. E aí eu estava sem carro, meu carro estava na oficina, e hoje o cara me trouxe o carro, e aí eu tive que levar no, no chapista, porque enquanto foi para a oficina eu já aproveitei para tirar umas coisinhas que tinha, não tinha nada amassado, nada muito grave, mas eu aproveitei já, não, vou deixar ali, vou fazer, o guri ficou fazendo para mim. Aí hoje o cara trouxe, ainda eu tive que levar ele lá no outro lado da cidade, na oficina dele, aí depois, cara, no final, hoje de tarde eu tinha aula do mestrado, não consegui assistir a aula do mestrado e não consegui ver para vocês esses números, se estava tudo, se está certo, tudo o que vocês fizeram. E eu tenho que ver aqui. O A desse exercício, se vocês tiverem como aí, deem uma olhada no A do exercício. O A do exercício é a divisão dos 13,8K por 220.
Tá certo? Relação de transformação primário sobre secundário, certo? Então, o primário é 13.800 volts, divididos por 220 volts, igual Ok. 62,72, Isso aí. tá? Que é o que tu achou aqui, É. é o que tu achou aí, tá? Que eu estou vendo aqui, tá? Isso aí. Se a gente elevar isso ao quadrado, vou achar o quadrado nessa coisa. Ah, tem gente esperando aqui, já vou fazer os caras. Tá. Deixa eu ver aqui o quadrado. Onde é que está o quadrado? Tá aqui, quadrado. Quadrado desse número. Dá 3.900. 3.934,71, né? Isso. E vezes 161,81. Ah, eu achei 81, mas tu achou 33? Tá bem? Tanto faz. Não, isso aí não vai dar diferença. Então, vezes 161 ponto. Eu vou botar pelo meu aqui, 81. Igual. O meu deu 634,6. Não, eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu fazer de novo. Eu fiz alguma coisa errada. Fiz alguma coisa errada aqui. O meu não deu esse valor. Tem outra calculadora. Ah, tem outra calculadora. Fica mais fácil. Então, tá. Então vai ser aqui. Vai ser 13,823, 13,8K, divididos por 220, igual 67,72. Quadrado, igual 3.934,71. Talvez dê alguma diferencinha aí para você, do número de casas e tal, tá? Vezes, aí é 161,33 no teu, 161,81 no meu. Praticamente a mesma coisa. Vezes, opa, já botei um vezes. 161,81. Vou botar pelo meu aqui. Igual 636.675. O meu deu 634,6. É isso mesmo. A diferença. Não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Esse é o valor, sim. Que é do R, né? Do RC. 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 RC do primário. Isso aí. Não, 636,66, 636,68. 266,68K. Tá? Então, achou 634, claro, por causa do número de 4. Tá, mas 636 para 102 quilômetros não é diferença. Isso não é diferença para dizer que está errado o circuito, nem para fazer qualquer tipo de desconto. Então, volta aqui, ó.
13,8. Vírgula 23 dividido por 220 igual. Isso aqui, vamos ver aqui, quadrado, igual a vezes 82,62, o teu deu 32, tá bom. Isso. Vezes 82, eu achei 66. Eu vou fazer pelo meu aqui. Vírgula 66. A diferença deu 325.243, que eu vou chamar de... Eu não sei porquê, mas eu tinha achado outros valores aqui, mas realmente os meus valores que eu achei estão errados. O resto está tudo certo. Só esses valores que eu tinha errado. Eu tinha errado. 325,24 quilo. Beleza? Isso. E tu achou 323. Tá, isso aí tá bom. Tá perfeito. Sempre vai dar a diferença de 2. Não. A diferença, sabe por que dá essa diferença? Que às vezes eu uso aqui todas as casas após a vírgula. Tu usa só duas. Às vezes tu arredonda na terceira, ou eu arredondo na terceira, tu não. E aí vai dar acontecendo isso. Mas o resto, o cálculo, teu cálculo está todo certo, cara. Teu cálculo está todo certo. Teu cálculo está todo certo. Tá? Então, beleza. Tá, eu já vou pegar aqui e já vou marcar para ti. O Celso. Os outros eu vou analisar, vocês me deem mais aí o final de semana para me dar uma analisadinha nisso aqui, mas o Celso eu já vou botar aqui assim, ó. Aqui, onde é que está o Celso Luiz? Celso Luiz. Esse aqui. Já vou botar um pontinho aqui no trabalho 1. Trabalho 1. Cara, eu costumo fazer assim, ó. Pegar, fazer cada trabalho valendo 10, somar todos eles e dividir pelo número de trabalhos que a gente fez. Eu costumo fazer assim, tá? Então, quantos vai ser? 10 é o total, e depois nós vamos ter que ver quanto vai, se nós fizer 5 trabalhos, vai valer 2 pontos cada um. Se nós fizer 10 trabalhos, vai valer 1 ponto cada um, né? Agora, ou eu posso dar peso. Eu vou fazer o seguinte. Ó. O peso desse trabalho vai depender de quantos acertaram. Se a maioria acertar, tá? Eu dou peso 1. Se tiver muita gente que errou, eu dou peso 0,3 ou 0,5 no máximo. Tá bem assim, pessoal? Fica bem assim? Tá bom. Não, pessoal, se vocês acharem que a gente pode fazer do Ok, jeito, a tá gente ok, faz, professor. né? É que daí eu acredito que todo mundo vai acertar, porque, né? Mas só se alguém se perder em algum lugar ali, eu vou... Ó, o Celso acertou. Eu vou botar aqui já para ti, Celso. Ó. Acertou. Tá? Tá bem, Celso? O Celso acertou, eu já corrigi, tá? Só para nós ver se... professor, valeu. Tá? O dos outros eu vou ver aí durante o final de semana, tá bem? Mas acredito que... Até porque eu abri para vocês me entregarem até amanhã, né?
Então, na real, eu vou começar eu vou esperar até amanhã para que todos entreguem para mim corrigir. Eu só quis pegar esse do Celso aqui, que, né, peguei por acaso ali, ele que estava ali me mandou, porque para a gente ver como é que está o pessoal, para ter uma ideia, se o pessoal tá indo bem, se o pessoal não está, se, por exemplo, o Celso tivesse errado totalmente, tivesse feito tudo errado. Não, para aí nós vamos ter que parar e vamos ter que ou desconsiderar esse exercício, outra coisa. Mas não, o Celso fez direitinho. Eu espero que a maioria também faça direitinho. Esses valorzinhos que deu de diferença, isso aí é por casos após a vírgula, isso aí não tem problema, tá? Então, esses valores aí não tem problema. Certo? Então, eu espero até amanhã, meia-noite, vocês podem me entregar. Tá bem? Deem uma olhada esse final de semana, se vocês puderem. Tirei um tempinho. E deem uma olhada... não, eu não mandei ainda, tá? Eu vou mandar amanhã o capítulo 1 para vocês inteiros, tá? Com as questões. Tá bem? E aí eu vou fazer o seguinte, aí vocês deem uma olhada nas questões do final de semana, né? Para ver se vocês conseguem fazer, se acham muito difícil, se está muito fácil. Aí segunda-feira a gente conversa e seleciona umas questões dessas aí para vocês me entregar. Tá? Ali tem, eu acho que são 14 perguntas, eu acho, uma coisa assim, ou 12 perguntas, não sei. Aí a gente seleciona algumas ali, aí a gente seleciona, assim, no bate-papo. Vocês trabalham, eu não posso pedir para vocês me entregar todas, mas também não posso pedir para que vocês me entreguem uma só, porque daí fica meio desproporcional. Então, a gente vai indo assim, a gente bota lá, sei lá, umas 3, 4, aí vocês têm o direito de opinar também, e a gente vai construindo isso junto, conversando e acertando isso tudo junto. Tá, pessoal? Tá tranquilo, pessoal? Para mim tá tranquilo, senhor. Então tá. Patrick, tudo bem contigo, Patrick? Tranquilo, tranquilo. Conseguiu fazer o exercício? Não, tive que trabalhar hoje o dia inteiro de novo, fui para embora, professor, não peguei para fazer ainda. Vou terminar a aula, vou me debruçar sobre ele para fazer. Tá. Se tu tiver qualquer problema, me manda um WhatsApp. Mesmo que eu não te responda na hora, eu te respondo amanhã durante o dia. Tá? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Tá escutando, Silva? Beleza. Tranquilo, professor. Tá? E isso aí vale para qualquer outro, né? Que não fez. Eu peguei o Patrick aqui para Cristo, porque ontem foi ele o primeiro a se manifestar, mas pode ser qualquer outro de vocês aí também está no mesmo esquema. Aqui, ó. Wagner. Eu Fala também, comigo, professor. Wagner. Cadê o Wagner? Professor. Quem está falando? É o Celso. O Celso. O Lucas tá com dificuldade aí de falar contigo aí. Parece que tu tem que permitir o som dele aí. Peraí. Não, cara, não sei se... Cara, eu não sei o que aconteceu aqui, porque o Lucas aparece para mim aqui. Está todo mundo com o microfone fechado.
Não, cara, eu não tenho, eu não tô conseguindo ver aqui como é que é o... Vamos ver aqui. Ah, tá bom. Tá bom, Lucas. Tá. Mas, assim, ó, o Patrick não conseguiu fazer ainda. Alguém tentou fazer e meio teve dúvida, não? Bom, vamos lá para o nosso capítulozinho 2. O que eu fiz? Não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Estão conseguindo enxergar o capítulo 2 aí? Então, vamos lá. Ok. Nós estava lá... Nós estava... Segundo o que eu deixei escrito, nós tínhamos parado no slide 8. Oitava, nona, não, tínhamos parado no slide 20, né? Tá? No slide 20. Então, vamos lá para o slide 20. Essa parte aqui a gente já tinha visto. Assim. A 10, aí o 11, ligação estrela nós já tinha visto. Aqui, as características da ligação estrela. De tensão, para característica de tensão, como é que é a tensão na estrela, a tensão estrela, eu tenho a tensão entre as duas fases, ó, A e B, e aí a relação é a tensão entre A e B é raiz quadrada de 3 vezes o VA. Tá? Tendo-se como VA, VB e VC, todos eles tenham o mesmo valor, né? Aí a gente tem as tensões de linha aqui e aqui as tensões de linha. Na verdade, são as mesmas, né? Tá? Só que estas tensões de linha aqui, elas são VA menos VB, pega essa tensão aqui, VA menos VB, então pega essa tensão aqui, que é o A, vezes raiz de 3, para saber a tensão entre aqui e aqui, com um ângulo de 30 graus. Se a gente quiser saber o VBC, que é esse daqui, tu pega a tensão de B, que é desse cara aqui, tá? Vezes raiz de 3 com ângulo de 30. Todos têm ângulo de 30. Tá? Se nós referenciarmos isto, tivermos uma referência de ângulo, né? Então, a VAB vai ter um ângulo de 30 positivo, a VBC de 90 negativo e a VCA de 150. Tá? Ou as tensões de fase, se eu pegar só a tensão aqui nesse cara aqui, só nesse cara aqui a tensão de fase do A é 0,
a tensão de fase do B é menos 120 e a tensão de fase do C é mais 120. Pessoal, isso tudo que eu estou falando aqui, ó, tem o VA, ele tem ângulo de 0, o VB tem ângulo de 120, de menos 120. Então, a gente tem que fazer essa decomposição aqui, ó, porque eu não posso diminuir nesta forma aqui, ó. E se eu fizer isto diminuindo nessa forma aqui, eu vou chegar em 30, nesse caso aqui. Se eu pegar o VA, ou o VB e o VC, e fazer a soma, bem, a soma vetorial deles, que é um menos o outro, né? Eu fizer isso aí, vetorialmente, vai sobrar menos 90. Não posso pegar aqui e dizer, ó, pô, o VB é 120, o VC o VB é menos 120, o VC é 120. Então, o ângulo que vai dar é 0. Não, não é não. Não é não. Por quê? Porque eu tenho que fazer isto vetorialmente, tem que fazer um vetor para isso, que é o vetor equivalente, que é esse VBC aqui. Por isso que ele dá esses valores aqui, ó. Tá? As tensões de linha. As tensões de fase, que é a tensão aqui de cada geradorzinho desse aqui, ó, ou cada bobina, aí, então, é diferente. Tá? Aqui nós temos que, ó, tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase, um ângulo de 30 graus. E a corrente de fase é igual à corrente de linha. Por quê? Porque como todos eles têm aqui o ponto central, né, a corrente que passa aqui vai passar pela fase B aqui, ó. Toda a corrente que passar por esse aqui, ó, que é o C, vai sair por aqui. E o A, a mesma coisa. Por quê? Porque eles têm um ponto comum, né? Isso aí só para nós dar uma repassadinha. Assim. A ligação zigue-zague. Tá? A ligação zigue-zague, eu vou escrever mais sobre a utilização da ligação zigue-zague mais adiante. Vai ter uma parte lá, um subcapítulo só para a ligação zigue-zague. É o tipo de ligação mais usada onde existem desequilíbrios acentuados de carga. Porque é o que eu estava dizendo para vocês. Se eu pegar um transformador trifásico com 3 fases e ligar ele, tá? Uma fase na casa do seu João, a outra fase na casa do seu José, a outra do seu Hugo, mas aí tem a do seu Silvio lá, que liga as 3 fases na casa, e assim por diante, vão ligando mais vizinhos, vão ligando, é difícil de tu ter a mesma carga em cada uma das fases. E esse é o problema. O problema é que a gente tenha cargas desequilibradas. Só que carga equilibrada só existe no papel. Não existe realmente como tu equilibrar 100% uma fase. A não ser que tu tenha um transformador só para um motor, por exemplo. E mesmo assim, ainda tu vai ter uma pequena diferença de fase, porque o bobinado do motor não é todo igual, não consome exatamente a mesma coisa. Então, tu vai ter essa pequena diferença aí de fase. Quando tu tem uma acentuada diferença de cargas, quando isso se acentua, aí tu vai para a ligação do zigue-zague, que mostra no slide seguinte, ó, a ligação zigue-zague, aqui, ó. Ela é toda esquisita, né? Nós já tínhamos falado dela. As ligações e os sentidos das correntes em cada enrolamento, no mesmo slide seguinte, temos o diagrama fasorial, que é aquele de baixo ali, ó. Isso aqui eu já tinha explicado para vocês não sei se semana passada, assim, se ontem, anteontem. Tá aqui os fasores dele.
Tá? Cada fase do secundário compõe de 2 bobinas dispostas, cada uma sobre colunas diferentes. Então, na parte construtiva, nós vamos ver que o núcleo é constituído de 3 colunas, e essas 3 colunas são interligadas por cima e por baixo, tá? As 3 colunas do núcleo, né? E em cada coluna dessa é colocado, então, o bobinado. Então, tu tem o bobinado, por exemplo, da fase R numa coluna, da fase S em outra coluna e da fase T em outra coluna. Esse aqui, ele faz o quê? Ele interliga os bobinados de colunas diferentes. Tá? Por isso que ele por isso que a gente chama ele de zigue-zague, porque ele pega o início da bobina de desses 3 aqui e liga com o fim da bobina desse outro aqui. Tá? E assim vai fazendo essa salada de fruta aí. O transformador torna-se mais caro, pois, além do aumento de 15% do volume de cobre, é mais trabalhosa a sua montagem. Mais trabalhosa por quê? Porque tu tem que saber como ligar. Por quê? Porque nem todos têm o mesmo sentido para fazer o rolamento. Então, uns vai ter um sentido contrário, e aí tu tem que saber montar isso tudo em cada uma das 3 torres, cada uma das 3 colunas, né? Cada fase do secundário compõe-se de 2 bobinas dispostas, cada uma sobre colunas diferentes, ligadas em série. Assim, a corrente de cada fase do secundário afeta sempre por igual as 2 fases do primário. Além de atenuar a terceira harmônica, oferece a possibilidade de 3 tensões, 220, 127, 380, 220, 440, 254. Tá? Cara, eu não me lembro de eu ter visto uma ligação zigue-zague. Não lembro, mas... Bom, agora nós começamos, então, a partir agora da página 17, pegar todas essas ligações que nós já vimos, a estrela, a triângulo, a zigue-zague. Agora a gente vai começar a fazer o quê? A gente vai começar a unir, pegar e botar no transformador. Ou seja, um lado vai ser uma ligação, outro lado vai ser outra ligação. Então, na verdade, nós temos ligação no primário estrela, no secundário estrela. No primário triângulo, no secundário triângulo. No primário triângulo, no secundário estrela. No primário triângulo e no secundário estrela. E vamos ter uma que é uma ligação aberta. A partir de 2 bobinas no transformador, eu tiro 3 fases. Tá? Que é a ligação em delta aberto, ou eles chamam, às vezes, de ligação V. Tá? É porque não usa 3 bobinados, um para cada... usa só 2 bobinados. Nós vamos ver isso também. Tá? Então, agora, ó, conexão delta estrela ou triângulo estrela. É mais comumente em conexões de transformador trifásico, mas tem que ser transformador trifásico, né? O secundário conectado em estrela permite que a carga monofásica seja distribuída entre as 3 fases com um nêutron, e na conexão entre os 3 enrolamentos secundários temos o chamado ponto estrela. Peraí, deixa eu ler de novo. Secundário conectado em estrela. Esse aqui está invertido aqui, ó. Aqui ele está falando, ó, o secundário ligado em estrela, aqui nós temos triângulo estrela, tá certo? Pessoal, desculpem aí que hoje estou
A coisa está feia hoje. Mas vamos lá, tá? Permite, ó, quando está ligado em estrela, é aquela ligação. Deixa eu ver onde está. Vou mostrar para vocês. Acho que é essa aqui. Não, acho que é essa. Ó, essa aqui, ó. Isso aqui é uma ligação estrela, tá vendo? Ó? O primário desse secundário. O secundário é estrela, é triângulo estrela, né? O secundário desse transformador, ó, ele tem o neutro, que sai da onde? O neutro se origina desse ponto aqui, ó, do chamado também ponto estrela. Por quê? Porque se tiverem as cargas, as três cargas desses três aqui, dessas três fases, elas estiverem bem equilibradas, eu não tenho corrente nesse ponto aqui. Então, eu ligo daqui aterro o meu transformador aqui e não me preocupo com mais nada. Por quê? Porque eu não tenho corrente aqui. Se eu tenho as cargas desequilibradas, aí eu tenho corrente de neutro. Tá? Para mim não tomar choque no neutro, o que faço? Eu aterro o neutro. Então, toda a corrente de neutro vai ser aterrada. Tá? Então, no neutro não teria corrente, tá? Mesmo que as cargas estivessem desequilibradas. Mas, muito cuidado ao fazerem isso. Por quê? Porque às vezes tem. Tem por quê? Porque esse aterramento aqui já está velho e não tem manutenção, ou na entrada da casa de vocês, no medidor ali, está aterrado ali. Tá? O neutro é aterrado ali também. Aí o que acontece? Quando tu viu fazer manutenção nesse tipo de aterramento? Eu realmente nunca vi fazer. Então, não é comum de fazer. Existem pessoas que fazem, mas a gente devia fazer sempre. Por quê? Porque daí, estando ali aterrado, isso significa dizer que o neutro da tua casa vai estar sempre aterrado. Então, não tem corrente de neutro. Só que o que acontece? Como aquele aterramento ali não é bom às vezes, tu dentro da tua casa, no fase, no neutro, tem corrente de neutro. E aí, essa corrente de neutro pode ser até bem grande. Só que tocar no neutro ali, tu pode, na tomada, encosta no neutro, já leva choque. Então, tem que se tomar cuidado. Aqui. Cara, triângulo estrela. Triângulo estrela e aqui, triângulo estrela. Cara, eu não sei, hoje eu leio uma coisa e penso muito. Bom, como nós já vimos isso aqui, ó. Então, o transformador delta estrela apresenta uma mudança de fase de 30 graus do primário para o secundário, como pode ser visto pelos símbolos de fase na figura a seguir. Então, uma proposta. É o que nós temos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Daqui para cá, não é entre uma e outra, é entre a fase B daqui e a fase B daqui. Então, entre aqui e aqui tem esses 30 graus. Tem esses 30 graus, por quê? Porque se eu for analisar aqui, ó, aqui eu tenho quanto, ó? Se eu somar todos os ângulos que eu tenho aqui eu tenho 120, 120, 120. Aqui eu tenho 60, 60 e 60. Então, se eu vou fazer o vetorial disso, vai sobrar os 30. Tá. Essa foi a última que nós vimos, tá?
que mostrava a figura, ilustrava a figura de um delta estrela, como nós tínhamos visto aqui, ó, e vendo aqui, ó, que eu tenho a soma vetorial deles aqui, porque eu posso fazer uma soma vetorial, como eu mostrei para vocês ontem, de duas formas. Uma é a gráfica, que é essa aqui, e a outra é a algébrica, que é aquela que eu vou calcular o ângulo, vou calcular o módulo, aquela história toda ali. Então, aqui, ó, fazendo essa somatória algébrica, ó, eu misturando um e o outro, o que eu tenho aqui? Ó? Essa relação entre o IA do secundário e o IA do primário é 30 graus. Ó, entre o IB do secundário e o IB do primário, 30 graus. Entre o IC com o IC do secundário é 30 graus. Então, eu tenho 30 graus de defasamento nas correntes. Tá? Então, por isso que ele está dizendo que as correntes eu tenho que pegar valor de IA, que vai ser o IA daqui, ó. Onde está? Aqui, ó. Esse IA daqui vai ser quem? Vai ser o IA daqui menos o IB, ó. A corrente que entra aqui, ela vai um pouco para cá e um pouco para cá, tá? E isto vai fazer com que o meu IA aqui, ó, no secundário, esse aqui, ó, seja de ângulo 30%. Tá? Então, isso que eu vou ter, essa é a relação de primário para secundário. Vamos continuar agora, agora sim. Então, analisamos o transformador delta estrela, ilustra muitos conceitos importantes sobre o funcionamento de transformadores polifásicos. Os polifásicos é de mais de uma fase, bifásicos, trifásicos, hexafásicos, tá? No nosso caso vai ter só monofásico e trifásico. A análise pode ser feita com uma tensão como referência ou outra grandeza. Como a tensão, diferença de potencial ou subtração das duas grandezas fasoriais, ou seja, diferença de A para B, da tensão da fase A para a tensão da fase B, é bastante abstrata e difícil de visualizar, a corrente ou fluxo de carga será usada como base para análise, já que a corrente é fácil conceituar. As correntes são mostradas na próxima figura nos enrolamentos de um delta estrela. Este transformador é mostrado na mesma figura. Observe que as setas indicam direções instantâneas da corrente alternada e são consistentes com a convenção do ponto. Lembra a convenção do ponto? Ou seja, aquele ponto está em fase, e ali eu tenho a fase A em fase com a fase A, a fase B em fase com a fase B, a fase C em fase com a fase C, do primário e do secundário. Tá? A análise deve começar em um dos dois circuitos elétricos, o circuito de alta tensão primário, conectado em delta, ou o circuito de baixa tensão secundário, conectado em estrela. Tá? Ó. Desde que a corrente está sendo usada com base para a análise, o circuito conectado em estrela é selecionado como ponto de partida, já que em um circuito conectado em estrela, as correntes de linha que saem do transformador, ó, as correntes em A, em C, em B, em C, em A, as correntes de linha, que é essa corrente que está nessa linha aqui, é igual à corrente do bobinado. Tá?
É o que está dizendo aqui, ó, a corrente de linha e as correntes do bobinado são iguais. Esta relação entre correntes simplifica a análise, porque se eu sei a corrente aqui, eu sei a corrente no bobinado. Já no caso do delta, ou do triângulo, não. A corrente de fase, ela é sempre o quê? Ela é uma relação entre duas correntes. Aqui eu tenho um nó elétrico, né? Lembram do nó? Ó, as correntes que divergem do nó é igual às correntes que convergem para o mesmo nó. Então, eu sei que se tem uma corrente que entra aqui, vai ter que ter ou mais uma entrando, e uma saindo, ou duas saindo, não importa. Nesse caso, eu vou ter uma assim, outra assim, e vou ter essa corrente aqui. Já nesse caso aqui, não, a corrente direta. Por que a gente usa, nesse caso aqui, ó, a gente usa as correntes para fazer análise secundária? Por quê? Porque a corrente do bobinado é a corrente que sai. Não tem churumela, tá? Se eu fosse usar a tensão, o que acontece? Se eu pegasse a tensão aqui, ó, B e C, eu teria que fazer uma relação vetorial entre esse bobinado e esse bobinado. E aí fica mais complicado de eu ver. Por que usar o secundário para fazer isso? Justamente por isso, né? Porque no primário, o delta, eu sei que a tensão entre A e B, ó, tensão entre essas duas aqui, é exatamente igual à tensão nesse bobinado aqui. Tá? A tensão entre B e C é exatamente igual a esse bobinado aqui, a tensão. Corrente não, a tensão. E a tensão entre A e C é exatamente igual nesse bobinado aqui. Então, para o primário, é bom analisar pelas tensões. No secundário, é bom analisar pelas correntes. Por quê? Porque eu não tenho que fazer soma nenhuma, ela me dá direto já. Então, ó, essa relação entre as correntes simplifica a análise, ou seja, essa relação da corrente de fase e da corrente de linha serem a mesma, simplifica a análise. Então, aqui eu tenho, ó, a análise começa marcando todas as correntes. Isto é, mostrado na figura abaixo. Isto é mostrado na figura abaixo. Ó, IB, ó, IB, corrente de fase, de linha, IB, corrente de linha, IA, e corrente de linha, IC. Ó, se eu pegar essas correntes IC no primário, o que acontece aqui, ó? A corrente IC está entrando, a corrente IA está entrando, e a corrente IC', IA', no caso, né? IC' está saindo. Então, o que acontece aqui com as correntes? Aqui eu tenho uma divisão de correntes, então fica complicado. Já aqui, ó, eu não preciso dizer que a corrente IB, corrente de linha IB, ela é diferente da corrente IB de fase. Por quê? Porque está aqui, ó, o IB, ó, exatamente a esse B. Então, corrente de fase, que é a corrente de fase, é a que se diz que é a corrente que passa no bobinado, tá? E a corrente de linha é a corrente que vai para a carga. Então, vocês vejam aqui que as duas são iguais, ó. Não existe nenhum nó entre elas, ó. IB, ó, IA, ó, IC. Já aqui no primário, ó, veja que ele nem botou, ó, que ele botou aqui, ó, corrente A é o IA'. Por quê? Porque ele tem esse linha ali, quer dizer que ele é diferente mesmo, tá? Da corrente de linha. Essa corrente de fase aqui é diferente da corrente de linha. Então, observe que os subscritos em minúsculo indicam as correntes de linha no circuito de baixa tensão. Ó, o circuito de baixa tensão é esse aqui, ó, o secundário. Então, ó, de linha,
E os subscritos maiúsculos indicam as correntes de linha no circuito de alta tensão. Ó, B maiúsculo, A maiúsculo, C maiúsculo. Então, ó, primário, secundário, ou alta e baixa. No circuito de baixa tensão, as correntes de fase são idênticas às correntes de linha correspondentes. Pessoal, entenda-se esse idêntica por iguais, né? Desde que a corrente do transformador, desde que as cargas do transformador estejam equilibradas. Então, se as cargas estiverem equilibradas, a corrente são iguais. Se não tiver equilibrada, bom, aí a coisa entorna o caos. Tá? Por quê? Porque aí, ó, eu tenho corrente de neutro. Tá? Essa corrente é igual a essa, considerando que essa corrente IN seja zero. Se houver IN, aí estas correntes, essa corrente aqui, essas correntes aqui, ó, elas já não são iguais. Tá? O objetivo é que IA seja igual a IC, que seja IB seja igual a IC, que seja igual a IA. O objetivo é que seja isso, né? Mas como as cargas em desequilíbrio, eu tenho essa corrente aqui, diferente dessa corrente aqui, diferente dessa corrente aqui. Como eu vou ter essa corrente de neutro, talvez esta corrente aqui, a corrente não seja mais a corrente, as correntes não sejam mais iguais em cada uma das fases. Talvez eu tenha corrente IB diferente de corrente IC, diferente de corrente IA, que é o que normalmente acontece. Tá? Agora, a corrente que passa nesse bobinado tem que ser a mesma que passa aqui. Por quê? Porque aqui eu não tenho nó elétrico, não tem nada. Então, a corrente que, ó, se for gerada aqui, ela só tem um lugar para onde sair, é só para cá. Só para cá. Não adianta. Ou se ela tiver o contrário, né, ela vai estar entrando, é só um lugar, ela vem daqui e entra para cá. Tanto faz se ela estiver entrando ou saindo, tá? Aqui a convenção do ponto é que a corrente, nesse caso aqui, aponta para o ponto, ó. Então, isso significa que a corrente está para ali. Esta aqui, né, nesse outro bobinado, as coisas são bem diferentes. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, o IB já se divide para IC e para IC' e IB'. Então, aqui a coisa já muda de figura. Daí, em seguida, nós vamos ver o contrário. No circuito de baixa tensão, as correntes de fase são idênticas às correntes de linha correspondentes, desde que as cargas do transformador estejam equilibradas. Quando os enrolamentos do transformador são puxados, um enrolamento de alta voltagem específico corresponde ao enrolamento de baixa tensão traçado paralelamente a ele. Ou seja, é como se fosse um transformador monofásico. Eu tenho para cada fase, para cada bobinado de saída de secundário, eu tenho um bobinado específico de primário. Tá? Um é específico do outro. Tá? Normalmente eles são colocados até nas mesmas colunas. Tá? Em outras palavras, um enrolamento de alta tensão e um enrolamento de baixa tensão, que são traçados paralelos um ao outro, constituem um transformador monofásico, ou dois enrolamentos da mesma perna do núcleo magnético de um transformador trifásico se constituem analogamente em um transformador monofásico.
Mas esse aqui é um analogamente, bem analogamente. Se constituem analogamente em um transformador monofásico. Ó, como que isso é montado? Ó? Ó, nesse caso aqui, ó, nós temos ó, um tipo de montagem, ó, tá vendo? Ó? Eles estão montados, no núcleo deles está com uma defasagem de 120 graus. Tá? Então, se fosse como eu tivesse aqui um transformador monofásico, aqui outro transformador monofásico e aqui outro transformador monofásico. E aí eu faço o quê? Junto eles assim. Ó. Então, ó, buscando reduzir a quantidade de material magnético no núcleo, realiza-se o arranjo trifásico com um único núcleo. O agrupamento de 3 transformadores monofásicos formando um transformador trifásico. Claro que esse central aqui, ó, por exemplo, se for se for esse tipo de transformador assim, esse central aqui, ó, eu vou ter o quê? O fluxo nesse central vai ser 0. Por quê? Porque os 3 fluxos estão defasados de 120 graus, cada um deles. Então, no total, o fluxo aqui vai ser 0, mas eu vou ter fluxo aqui, vou ter fluxo aqui e vou ter fluxo aqui. Aqui não vou ter fluxo nenhum. Quando o sistema trifásico está equilibrado com correntes iguais, em cada bobina, a soma dos fluxos é igual a 0, assim como a soma das correntes. Então, e faz sentido, né, pessoal? Vamos pensar. Quem é que gera a corrente? O fluxo. Né? Se a corrente no ponto central é 0, né, o fluxo central também tem que ser 0. Eu não posso ter corrente no neutro e fluxo nessa parte central aqui. Vamos adiante. Então, ó, fala. Alguém queria falar? Olha agora ou cale-se para sempre. Então, estamos já casados. Tendo em mente que IA e B e C representam um conjunto equilibrado de fasores, valores arbitrários por unidade são selecionados para representar sequencialmente as fases ABC. Então, ó, 0, 120 e 240. Tá? Por quê? Porque ali vocês viram aqui que ó, o próprio núcleo está com 120 graus de defasagem. Tá? Ajuda a ter essa defasagem. Ó, IA maiúsculo vai ser, se nós pegarmos o valor, vamos dizer que todas sejam 1, exemplo, todas as correntes são de 1 ampere, todas, tá? Então, ó, 1 ângulo 0 menos 1 ângulo 240 vai dar, eu posso fazer nesta fórmula, eu posso fazer uma subtração nesta forma aqui, ó, que forma é essa? Essa é a forma polar. Eu posso fazer isto na forma polar, essa subtração? Não posso. Eu só posso fazer subtração na forma retangular. Então, eu teria que passar isso aqui para a forma retangular e isso aqui para a forma retangular. Fazendo a subtração desses números, eu vou ter que isso aqui vai ser raiz de 3 com ângulo de 30 graus. Tá? Vai ser 1 raiz de 3 de 30. Porque 1, olha aqui, ó, 1 é esse valor aqui. Eu arbitrei que a corrente é 1 ampere. Tá? Se aqui fosse 2 e aqui fosse 2,
aqui ia ter um 2 aqui na frente. Se fosse 3 aqui, teria um 3 aqui na frente. E assim por diante. Ela só, aqui, ele está sem valor nenhum aqui na frente, porque é 1, que nós arbitramos a corrente 1. Tá? 240, aqui, ó, 240 graus menos 120 graus dá 270 graus. 270 graus, tá? Para 270 graus. 270 graus? Será? Eu vou ter que fazer essa conta aqui, para ter certeza desses 370 graus. Bom, 270 graus para 360 são 90 graus. Então, aqui, ó, 30. Tá certo, que nós já tínhamos visto antes, né? Então, ó, aqui menos 90, tá? Menos 90, porque 270, vocês lembram, como eu disse ontem, ó, tudo que é na parte de baixo, a gente conta como negativo até o menos 180, e tudo que for na parte de cima, a gente conta como positivo até o 180. Então, ó, como esse aqui está na parte de baixo, alguns botam aqui menos 90. Tá? Então, se vocês virem aqui, raiz de 3, ângulo de menos 90, é a mesma coisa que o de 270. E aqui, então, é o 150 mesmo, por quê? Porque ele está medindo na parte de cima, não chegou nos 180 graus ainda, então é positivo. Tá? Comparando as correntes IA minúsculo e IA maiúsculo, uma diferença de magnitude de raiz quadrada de 3 e uma diferença angular de 30 graus são aparentes. Olha, é o que nós estávamos vendo aqui, ó, exatamente o que nós estávamos vendo aqui. Ó. Eu pego esse IA, que é o que nós temos aqui, ó. O IA aqui, o IB e o IC. Se eu pegar e fizer do maiúsculo para o minúsculo, a diferença vai ser raiz de 3. Então, aparece esse raiz de 3 aí. É definida a direção na qual os ângulos dos fasores devem mudar de um circuito elétrico para outro em um transformador padrão delta estrela triângulo. Não, aqui é triângulo estrela, ó. Está invertido, pessoal. Delta estrela. Ou estrela triângulo, esse aqui vale para os dois, ó. Em um transformador padrão delta estrela ou estrela triângulo, triângulo estrela ou estrela triângulo, as correntes e tensões sequenciais positivas no lado de alta conduzem às correntes e tensões de sequência positiva no lado de baixo, de baixa tensão em 30 graus. Então, a diferença que se dá é do lado de alta para o lado de baixo. Então, por isso que ele diz, ó, as correntes IA minúsculo e IA maiúsculo, ó, IA maiúsculo é do primário, IA minúsculo do secundário, é 30 graus. Tanto faz se o primário for estrela e o secundário triângulo, como o inverso. Então, esses 30 graus estão sempre tanto faz um quanto o outro. Quando os fasores de alta tensão ficam atrás dos fasores de baixa tensão, a conexão é considerada fora do padrão. Às vezes, as conexões não padronizadas são necessárias para combinar as fases em dois sistemas diferentes, que devem ser eletricamente vinculados, mas, normalmente, as conexões padrão são utilizadas. Ou seja, padrão quer dizer o quê? Que está em fase, cada bobinado está em fase com o outro. Lembro a vocês que está em fase, mas a
está em fase, que se diz em fase, mas a defasagem entre as correntes, do primário para o secundário, é 30 graus. Tá? Então, isso é um padrão. Se eu ligar de forma a sair desse padrão, tá? Aí eu posso ter um valor diferente desses 30 graus. É o que está dizendo aqui, ó. Considerando-se fora do padrão, às vezes as conexões padronizadas as conexões não padronizadas são necessárias para combinar as fases em dois sistemas diferentes, que devem ser eletricamente vinculadas, mas normalmente as conexões padrão são utilizadas. Ou seja, o que acontece? O padrão do primário, da rede do primário é um, e o padrão da rede do secundário é outro. Então, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar o meu transformador, o primário tem que ser ligado e montado de acordo com a minha rede do primário. E o meu secundário tem que ser montado e ligado de acordo com a minha rede do secundário. Então, dependendo do que as redes de primário e secundário, exigem, o meu transformador aqui no meio vai ter que se adaptar. Normalmente é a padrão. Normalmente. A grande maioria das vezes é a padrão. Professor? Sim. Desculpa lhe atrapalhar. O senhor chegou a receber ali o trabalho ali que eu lhe enviei? É o Matheus. Acho que eu recebi, sim. Acho que eu recebi, sim. Eu não olhei de todos ainda. Tá? Eu vou fazer isso no final de semana. Por quê? Porque tem prazo de entrega até amanhã. Tá? Eu tinha estendido o prazo de entrega até amanhã. Tá bem? Tá? Mas não te preocupa com nada. Se por acaso eu não receber, a gente conversa direitinho. Não vai ser por causa de um dia ou dois aí que nós vamos... Tá? O interessante é você saber fazer o exercício. Eu acho que ficou mais claro. Podemos continuar, então? Observe que a conexão para determinar uma conexão padrão requer que os fasores de alta tensão estejam adiantados 30 graus em relação aos de baixa tensão. Nenhuma referência é feita para primário ou secundário. Estão vendo? Alta tensão para baixa tensão. Os enrolamentos primários de um transformador são aqueles enrolamentos os quais a tensão é aplicada. O enrolamento secundário tem uma tensão induzida a partir do primário. Então, quem é o primário e quem é o secundário? Aonde eu aplico a tensão é o primário. Aonde eu tiro essa outra tensão, mais alta, mais baixa, não importa, é o secundário. Então, assim, aonde eu aplico a tensão é o primário. Tá? Então, por isso que nós vamos ter o triângulo estrela, que nós estamos vendo agora, e daqui a pouco nós vamos ver o estrela triângulo. Por quê? Porque eu posso pegar o mesmo transformador, basicamente, e inverter. Na verdade, se a gente pegar o transformador, assim não dá para fazer. Não dá para fazer, eu já vou mostrar para vocês. Daqui a pouquinho, no próximo capítulo, nós vamos ver que eles têm esse aqui, por exemplo, eu não sei se ele é estrela ou triângulo, não interessa, mas eu sei que esses aqui, são as entradas de alta. Então, esse aqui é o primário. Se ele é estrela ou se ele é triângulo, eu não sei. Tá? E aqui, o X é o secundário. Neste caso aqui, por experiência, eu já posso sugerir para vocês que ele é um triângulo estrela. Por quê? Porque aqui, eu só tenho 3 entradas aqui, tá? E aqui eu tenho 4. E a característica do estrela é que eu só tenho 3 pontos de ligação. Quando eu faço a ligação estrela, só tem 3 pontos de ligação.
Ó, 1, 2, 3. E a característica do triângulo é só 3 pontos de ligação. A característica do estrela é que ele tem 4 pontos de ligação. Por quê? Porque ele tem a fase A, a fase B, a fase C e o neutro. Então, aqui, se eu contar, ó, tem 1, 2, 3, 4. Então, como eu tenho 4 na saída, eu posso supor que na saída ele seja um estrela. Tá? Também posso dizer que esse aqui é um transformador rebaixador, porque olha o isolador que eu tenho aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Olha os isoladores grandes que eu tenho aqui, ó. E olha os isoladorzinhos pequenininhos que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, o isolador aqui, tá? Quanto maior é o isolador aqui, maior é a tensão que é aplicada a esse lado aqui. Isso nós vamos ver mais adiante um pouquinho, tá? Deixa eu falar aqui, 24, deixa eu ver, 25, 26, 27, 28. Aqui, ó. Observe que a convenção padrão... normalmente, os enrolamentos primários são enrolamentos de alta tensão, mas nem sempre é esse o caso. Um bom exemplo de uma exceção é um transformador elevador de gerador em uma usina de geração de energia elétrica. É uns enormes dos transformadores, tá? Não são pequenininhos assim, são enormes os transformadores, tá? E eles são de uma baixa tensão para uma alta tensão. Por exemplo, eu tenho um exemplo claro, clássico para dar para vocês, que é o seguinte: a pequena central hidrelétrica da Coprel, no Rio Pinheirinho, tá? Ela tem os geradores dela, gerem 360 volts, 380 volts, tá? Então, é gerado em 380 volts, e aí, na saída, depois que sai da usina, entra num transformador que ele pega e converte de 380 para 13,8 kV, que é a tensão da linha. Então, normalmente o primário é para alta tensão, mas nem sempre. Às vezes, o primário é para baixa tensão. Tá? Para a Coprel era fácil esse negócio do transformador, por quê? Porque eles davam manutenção dos transformadores deles mesmo, eles faziam os transformadores deles, tá? Eu tive lá visitando a empresa, a Coprel lá, todos os setores, inclusive de transformadores, manutenção de transformadores, tá? Não foi a única que eu conheço, eu conheci também a Alfredo Focking, que também fabrica transformadores, tá? E visitei também a VEG Transformadores. Tá? Então, eu já vi transformador sendo montado a UFA. Tá? Bom, depois desse momento lúdico, quais as vantagens que nós temos de um delta estrela? A área da seção transversal dos enrolamentos é inferior no lado primário. Devido à conexão delta, a seção transversal dos enrolamentos é menor. Não é do fio, é do enrolamento, tá? Bobina. A seção da bobina é menor. Tá? Outra coisa que ajuda nisso é a área da seção transversal dos condutores do enrolamento no lado primário. São menores. No lado primário, como a tensão é maior, a corrente é menor, então o condutor é menor. Isso ajuda com que a bobina do primário seja menor. Tá? Ela é menor do que a
bobina do secundário. Usado em sistemas de 4 fios no lado secundário, ó, esse aqui, um condutor neutro estará disponível, devido ao qual ele pode ser usado separadamente, ou sendo quarto condutor, junto às 3 fases, sendo o neutro de um sistema a 4 fios. Ó, 4 fios. Fase RST, neutro. 4 fios. Tá? Aí eu posso ter sistema monofásico. Aí sim. Aí eu acho que aí em Rio Grande tem. Em Rio Grande eu acho que tem. Que tem gente que tem na sua casa 220 e tem 110. Por quê? Porque a tensão de linha é 220 e a tensão de fase é 110. Ou seja, a tensão entre 2 fases, fase R e a T, por exemplo, é 220. E a fase R e o N, e o neutro, é 110. Então, a saída, a ligação estrela, tá, nos proporciona termos duas tensões para ser usada. Uma tensão entre as 2 fases e uma tensão entre o neutro e qualquer uma das fases. Tá? Então, eu tenho essas 2 situações que eu posso usar. Tá? Por exemplo, no motor eu posso ter uma estrela, tá? Porque o motor eu vou usar só as 3 fases. Tá? E o neutro fica para o aterramento do motor. Eu boto no aterramento do motor, na carcaça do motor. Tá? Numa distorção de voltagem secundária, nenhuma distorção de voltagem secundária, sem distorsão devido à terceira harmônica. Tá? Aí é uma distorção natural que acontece, tá? Pela formação dos 60 Hz. O 60 Hz é composto de várias outras tensões mais pequenininhas, tudo de 60 em 60, né? Então, primeira fundamental, 60. Primeira harmônica, 120. Segunda harmônica, mais 60. Depois, mais 60. E assim por diante. Então, lá na terceira harmônica, normalmente, a terceira e a quinta harmônica normalmente sobem. E o que é essa harmônica? Afinal, o que essa harmônica tem a ver? Essa harmônica faz com que a tua onda senoidal bonitinha fique uma onda toda quebrada. Essa onda toda quebrada tem uma tensão diferente da tensão da senoide. Tá? Então, vai ser uma onda toda quebrada, ela vai ter normalmente menos tensão do que se ela fosse senoidal. Senoidal pura, bonitinha. Tá? Vamos lá. 30. Manipulando grandes cargas desequilibradas, a vantagem é manipular as grandes cargas desequilibradas. Por quê? Porque com qualquer grande carga desequilibrada eu manipulo facilmente. Por quê? Porque eu tenho neutro. Tá? Então, eu tenho uma situação em que eu vou pegar e vou ter corrente de neutro. Tá? Então, não tem problema, eu tenho um escape para quando essas cargas são desequilibradas. No triângulo eu não tenho esse escape porque eu não tenho neutro. Tá? Então, essa é a grande vantagem. A grande vantagem dele aqui, ó, de ter cargas desequilibradas, é porque eu tenho um neutro. E aí, no neutro, fica tendo uma corrente de neutro. Beleza? Eu aterro o neutro, essa corrente toda vai para a Terra. Tá? Já, se eu usar um triângulo, eu não tenho essa situação. Por quê? Porque eu não tenho neutro para dar vazão a essa corrente que se dá pelo desequilíbrio das cargas. O aterramento de isolamento entre primário e secundário.
Supondo que o neutro do circuito secundário estrela está aterrado, tá? O neutro aterrado, uma carga conectada à fase e neutro ou uma carga conectada à fase e neutro ou uma falta fase terra, se dá um problema, uma falta, dá algum sinistro entre a fase e a terra, produz duas correntes iguais e opostas em duas fases no circuito primário, sem qualquer corrente de terra no primário. Portanto, faltas fase terra ou desequilíbrio de corrente no circuito secundário não afetará aterramentos e relés de proteção aplicados no circuito primário. Este recurso permite a adequada coordenação dos dispositivos. Coordenação é a mesma coisa que seletividade, tá? E proteção. E é uma consideração de design muito importante, tá? Então, eu tenho que considerar isso. Se eu tiver um problema entre fase e neutro no secundário, tá? Isso não vai me dar uma diferença de corrente de terra no primário. Tá? O aterramento não vai ter problema nenhum. Então, o que acontece? Eu não tenho esse problema da falha do secundário vir para o primário. Tá? Consequentemente, e se eu fizer direitinho a seletividade dos elementos de proteção, elementos de proteção é o relé, o relé de sobrecarga, o fusível, o chave fusível, se for o caso, e tal. Então, tem que acertar a seletividade para quê? Para que o mais próximo atue primeiro, né? O que a gente vê bastante por aí é que o pessoal não faz a seletividade ou a coordenação, no caso, né? E aí, de vez do primeiro elemento de segurança, não atuar o segundo ou o terceiro, tá? Por isso que eles botam mais que um, né? Também por isso. E também porque, isso talvez vocês até saibam, eu esteja chegando uma olhada, talvez até porque um dispositivo te protege contra curto-circuito, outro dispositivo te protege contra aumento de corrente, contra sobrecorrente. Então, tem uma série de coisas aí que são importantes aí. O neutro do estrela está ligado à Terra, por vezes referido como um banco de terra, porque fornece uma fonte local de corrente de terra no secundário, que é isolado do circuito do primário. Mais ou menos o que se falou antes. Ó, a ligação agora mudou. Agora nós temos uma estrela triângulo. Ó. É estrela no primário, triângulo no secundário. Tá? Por favor, pessoal, não confundam no sistema de transformador com os motores, estrela, triângulo. Não, as características do triângulo e da estrela, tá? As características são as mesmas, mas lá no motor eu só posso ligar ou em estrela ou em triângulo. Eu não posso ter as duas ligações, tá? Então, quando eu dei para vocês lá as características da ligação estrela e da ligação triângulo puro, isso vale para os motores também. É a mesma coisa nos motores, tá? Mas eu acho que isso vocês já viram, né? Então, ó, a figura abaixo ilustra as conexões estrela-triângulo, seja com 3 transformadores monofásicos ou como uma unidade trifásica única. Ambas as etiquetas das buchas e os pontos de polaridade são mostrados.
Tá? Aqui, ó, a etiqueta da bucha é aqui, ó, H1, H2, H3, tá? X1, X2, X3, e o esquema de ponto está aqui, ó. Ó. Onde eu tenho o X1 e o H1, eu tenho os dois pontinhos. Ó. Onde eu tenho o X2 e o H2, ó, eu tenho o pontinho. Onde eu tenho o X3 e o H3, eu tenho o pontinho. Tá? Isso significa que esse bobinado tem fase com esse tem fase com esse e esse com esse. Tá? Aqui tem, ó, a mesma situação que nós tínhamos antes. Tá? Só que agora é o contrário, né? Agora é o contrário. Agora, ó, o secundário, tá? Que é as pequenas, ó. A pequena é o IA maiúsculo. Ó, por exemplo, aqui, ó, IA. Vamos ver onde está o IA. IA minúsculo, ó. Onde é que está o IA minúsculo? Está aqui, ó. IA. Vai ser quem? IA, por quê? Porque está entrando, tá no mesmo sentido, nele lá, né? Menos o IC maiúsculo, ó. IA maiúsculo menos IC maiúsculo. Olha aqui, ó. Dá, ó, vai dar o valor do IA, ou um valor qualquer, né? Considerando-se que os valores sejam os mesmos, né? Que a carga seja equilibrada. Então, eu vou ter esse valor aqui, que vai ser IA ou IC, né? Vezes raiz de 3, menos 30, tá? Aqui temos a mesma coisa, menos 30, e aqui a mesma coisa, menos 30, tá? Tudo relacionado, o primário relacionado ao secundário, tá? Sempre dessa forma. O esquema de ligação triângulo, estrela, triângulo, é apresentado na figura a seguir. A figura a seguir é essa aqui, ó, tá vendo? Tá? Que é aquela, mais ou menos aqui que nós já tínhamos visto antes. Tá? Nesta ligação, a tensão de fase primária é transformada em tensão de linha secundária. Ó, vamos olhar lá de novo. Ó, tensão de fase primária, ó, tá vendo aqui, ó? Aliás, tensão de fase primária transformada em tensão de linha secundária, ó. Tensão de fase é a tensão de linha. Ó, tensão de fase, ou seja, é daqui até aqui. Tensão, desta forma, a tensão dependerá não só da relação de espiras, mas também da relação entre as tensões de fase e de neutro. Assim, a relação de transformação será A raiz de 3. Lembra que nós tínhamos sempre esse raiz de 3 lá, quando nós tínhamos isso tanto a estrela quanto a triângulo? Aqui, a mesma coisa. Quando eu boto isso no transformador, eu tenho a relação de transformador, tem esse raiz de 3 aqui também. Tá? Esse é um fator que vai ser sempre que nós vamos ter que levar em consideração sempre. Um ponto importante a ser observado é que esse tipo de conexão causa uma defasagem de 30 graus entre as tensões primárias e secundárias, o que deve ser cuidadosamente considerado ao se instalar bancos construídos de transformadores trifásicos em paralelo. Se eu vou ligar dois transformadores em paralelo, eles têm que estar em fase. Um transformador tem que estar em fase com o outro transformador. Se não, dá porcaria.
Porque, estando na mesma fase, quando um estiver em zero, o outro também vai estar em zero, né? Aquela fase vai estar em zero. Quando aquela fase estiver máxima, a outra fase vai estar máxima também. Então, entre as duas fases, tá? Quando em fase, o que acontece? Eu não tenho diferença de tensão. Agora, se existir um defasamento, mesmo que seja de 10 graus, tá? Entre a fase do transformador A e a fase do transformador B, quando eu vou ligar eles, vai existir uma tensão entre essas duas fases. E essa tensão, na hora que tu vai ligar, ele vai dar problema, ele vai dar faiscamento. Se tu estiver ligando assim direto, ele vai dar faiscamento. Se tu estiver ligando a partir de um disjuntor, ele vai cair o disjuntor não vai aceitar. Tá? Então, tem que cuidar bem a fase. É um ponto importante ser observado: esse tipo de conexão causa uma defasagem de 30 graus entre as tensões primária e secundária, o que deve ser cuidadosamente considerado ao se instalar bancos construídos de transformadores trifásicos em paralelo, que eu já tinha dito para você. Bom, aqui, ó, esta diferença entre as fases pode ser positiva ou negativa, dependendo da sequência de fases aplicadas ao primário. Se os enrolamentos do transformador forem conectados conforme a figura 3.1, que é essa aqui, é a figura abaixo, né? Eu sempre me passo nesse negócio. A figura abaixo, as tensões de fase secundária estão atrasadas em relação às tensões de fase primária, ou seja, houve uma defasagem de menos 30 graus. A figura anterior ilustra vetorialmente essa defasagem, que é essa figura aqui. Tá? Então, nós temos aqui, ó. Mas vejam, isso eu estou falando do transformador, desse transformador aqui, ó. Antes eu estava falando da questão do defasamento, quando eu botar outro transformador aqui para trabalhar junto com esse. Tá? E isso é que é o perigo, é botar dois transformadores em série. Tá? Aí a gente tem que tomar cuidado para que eles estejam exatamente em fase. Tá? Não é a fase entre primário e secundário, é outra coisa. As vantagens da conexão, dessa conexão, agora nós só vamos ver vantagens e desvantagens e vamos encerrar a aula. Tá? Então, uma vantagem desse tipo de conexão é a suspensão de harmônicas, tá? Supressão de harmônicas. Então, praticamente não tem harmônica. Na conexão estrela-aterrado, na conexão estrela-aterrado, isso é uma outra conexão, né, que é estrela-estrela. O único caminho possível para as correntes de terceiro harmônico é através do nêutron, enquanto que na conexão estrela-aterrado circulam no circuito fechado formado pelos enrolamentos conectados em delta. Essas correntes, iguais em amplitude e fase, circulam no circuito fechado formado pelos enrolamentos conectados em delta. Se as correntes de magnetização dos enrolamentos possuírem aproximadamente a mesma forma de onda e se as correntes de carga do transformador estiverem atrasadas 120 graus em um sistema de 60 Hz, que é o que nós usamos, né, pode-se observar que as correntes harmônicas permanecem circulando somente nos enrolamentos conectados em triângulo, não alterando as formas de onda
da corrente de carga no secundário. Então, se a gente tiver problema de harmônico, esse harmônico vai estar só no primário, no secundário não. Tá? Vai estar só no primário, ou seja, vai estar só no delta, não no estrela. Outra vantagem dessa conexão é o isolamento elétrico entre as correntes de neutro, entre o primário e o secundário. Já que o enrolamento delta não possui neutro aparente, o que é importante para os efeitos de coordenação e proteção. Coordenação aqui é seletividade, né? O lado primário é a estrela, ligado. Estrela ligado. Por isso, não são necessárias um menor número de voltas. Por isso, não é necessário um menor número de voltas dos bobinados. Isto faz com que a conexão econômica para grande alta tensão, eu vou tirar esse grande alta não dá, para alta tensão, então há uma economia, né, para alta tensão, economia de fio, alta tensão, alta tensão de descer transformadores de potência. Então, isso aqui, ó, causa, por isso são necessárias menores números de volta, e isso faz com que a conexão seja econômica, porque estou precisando de menor número de voltas, né, menor número de espiras, tá? Ser mais econômica. Para alta tensão, tá? Isso acontece nos transformadores de alta tensão aqui nos transformadores de potência. O neutro disponível no primário pode ser ligado à terra para evitar distorções. O ponto neutro permite que ambos os tipos de cargas, monofásicos ou trifásicos, a serem cumpridas, grandes cargas desequilibradas, podem ser tratados satisfatoriamente. É que aqui ele usa umas palavras meio esquisitas, né? A serem cumpridas, a serem ligadas a... Então, não, a serem cumpridas mesmo. Grandes cargas desequilibradas podem ser tratadas satisfatoriamente. Que aqui tem ponto, eu não tinha visto esse ponto ali direto. Desvantagens. Nesse tipo de ligação, a tensão secundária não está em fase com o primário. Por isso, não é possível operar esta conexão em paralelo com a estrela ou delta-delta, com o transformador ligado. Então, se eu tiver dois transformadores, um delta-delta, eu não posso ligar em série com um estrela-delta. Um problema associado a esse respeito é que a tensão do secundário é deslocada por 30 graus em relação à tensão primária. Isto pode causar problemas quando os transformadores em paralelo de 3 fases destes transformadores de tensão secundária devem estar em fase para fazer o paralelismo, né? Para ser paralelo. Então, se eu pegar 2 transformadores para botar em paralelo, não basta que eles sejam o secundário, no caso aí, triângulo. Não basta que ele seja triângulo. Se ele for um estrela-triângulo e o outro triângulo-triângulo, não vai dar. Por quê? Porque no estrela-triângulo eu tenho uma defasagem de 30 graus. No
triângulo, triângulo, não tem essa defasagem. Então, não dá para fazer essa ligação, porque eu tenho uma defasagem entre as tensões. E aí nós encerramos essa nossa... Agora nós vamos para a ligação zigue-zague amanhã. Nós vamos fazer a ligação zigue-zague amanhã. Eu vou fazer aqui, ó, super rápido aqui a chamada, porque aí vocês já estão com uma cara de cansado aí, que eu acho que é só eu ficar falando assim, nesse tipo, é complicado, vocês cansam, eu sei. Era bom se a gente pudesse fazer uns exercíciozinhos, né? Então, vamos lá. O Alex... Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar... Agora eu vou fazer aqui o... Patrick tá aí. Estou vendo ele aqui. O Tiago Oliveira. Tiago Oliveira. Aqui o Matheus Melo. Matheus Melo. Tá? Esses aqui... Agora, eu vou baixar aqui. O Matheus Pinho está aí também. Matheus Pinho. Está aqui. O Leonardo. Presente. Está aqui. Estou vendo que está aí, Leonardo, obrigado. O Carlos Goulart também está aí. Está presença aqui, Carlos. O Felipe também está aí. Felipe, não é Felipe, é Felipe. Também está aí. Vamos, agora eu pulei mais aqui. O Felipe está aí. O Tiago Rous também. Deixa eu ver aqui. Tá, Matheus, Patrick, Tiago, aqui. Agora, o Matheus Lopes também está aí, né? Vou botar aqui, Matheus Lopes. Tá aí. O Wagner está aí. Deixa eu ver quem mais. Daniel está aí. Daniel. O Daniel é o segundo nome. É Marcos Daniel, professor. Obrigado. Está aí também. O Christopher. Está aí. O Christopher está aí. O Tiago também está aí. Tiago Oliveira. O Tiago Oliveira. Presente, professor, estou presente. Isto. E o Douglas também está aí, né? Alguém eu não falei o nome? Cristiano. O Celso. O Celso. Beleza. Mais alguém? Professor, não sei se chamou aí o Lucas, ele botou no chat lá que ia precisar sair. É. O Lucas, tá, o Lucas, eu não tinha chamado mesmo. Tá, o Lucas. Tá. Obrigado pela informação aí. Então, o Alex não está aí. O Avner também não está. Quem é o outro que não está é o Diego Martins. Não está também. Aí, quem não está também é o Eliezer. Não está. O Eliezer, o Felipe. O Ismael também não está. E o Israel também não, né? Nenhum, nem outro. Daí, quem não está é o Michael.
e o Tiago Borges. Tá, pessoal? Amanhã, então, ligação zigue-zague e ligação V ou delta aberto, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência de vocês, tá? E amanhã estamos aí de novo, tá bom? Boa noite para todo mundo aí. Valeu. Boa noite, valeu. professor.